Olá a todos. Hoje a gente vai ver a parte de polaridade das moléculas, ok? Tá bom? E é importante a gente perceber que em polaridade das moléculas, a gente vai ver o que é a molécula apolar, certo? Aqui eu tenho uma letrazinha chamada μR. Esse μR quer dizer momento angular resultante, ou seja, vetor resultante igual a zero. Toda vez que você tiver uma molécula que é chamada molécula apolar, quando o momento resultante for igual a zero, ela será desse formato aí, tá? Em uma molécula apolar, o vetor momento dipolar resultante é igual a zero, tá? Tá mais ou menos assim. Olha lá, o CO2, por exemplo, a molécula que a gente já conhece, quando a gente estudou geometria. Então, na molécula do CO2, ela fica desse formato aqui, ó, tá? Observe que é como se eu tivesse um cabo de guerra, uma força que o oxigênio puxa o carbono, tá? Os elétrons do carbono para a esquerda, o outro oxigênio a mesma coisa. Para que essas forças são iguais. Se elas são iguais e têm sentidos opostos, elas se anulam. Então, o momento resultante é igual a zero. Então, essa molécula, na verdade, o CO2 é apolar, ok? Agora vamos ver a molécula, quando é que a molécula é polar. Ao contrário da molécula apolar, o vetor resultante é diferente de zero. Ele tem um valor qualquer, ok? Então, em uma molécula polar, o vetor momento de polar resultante é diferente de zero. Então, no exemplo, a água. A gente já viu a água, essa molécula, a geometria dela. Mais ou menos assim, né? Ela é angular, tá? E observe que o vetor resultante aqui, ou melhor, esse primeiro vetor, o oxigênio tem esse par de elétrons, tá? Com o hidrogênio aqui. Os dois pares são iguais. Só que o oxigênio, por ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele puxa o par de elétrons para ele. Da mesma maneira, do lado de direito aqui, ó, tá? De forma que ele fica desse formato aqui, ó. Essa seta é nessa direção para cima e essa seta para cá. Se observar e for tirar o momento resultante, aqui uma resultante, ela vai ser diferente de zero, ok? E a gente diz que essa molécula da água ela é polar, por esse ângulo aí. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabelinha. Essa tabelinha aqui, nessa coluna, eu tenho as formas moleculares de algumas substâncias, a forma estrutural plana, tá? E a forma eletrônica, a forma de Lyons, tá? Lembra da forma de Lyons? Nessa última coluna eu trouxe a polaridade. Vamos ver essa primeira, HCl, né? Ácido clorídrico. H-Cl, olha como fica, tá? 2, 4, 6, 8, né? Olha lá, a molécula é polar. Olha lá. É como se o cloro puxasse esse par de elétrons para ele com maior força do que o hidrogênio. E aqui o cloro geraria uma densidade de carga maior. Carga quer dizer número de elétrons. Os elétrons vão se encontrar mais do lado do cloro do que do hidrogênio. Então, essa molécula será o quê? Polar, tá? Olha a diferença. O gás hidrogênio, H2, olha, moléculas iguais, ó. É como se fosse um cabinho de guerra, tá? Com forças iguais. Então, aqui é apolar, certo? Aqui não tem polos. Aqui sim tem polos, mas aqui não. A mesma coisa acontece com O2, ó. Não tem polos. Forças iguais, certo? Ó. Forças iguais, apolar, tá? Ó, gás nitrogênio, apolar, ok? Agora olha só, o SO, tá vendo? O SO, eu tenho essa molécula, ela será polar, porque aqui a força com que o oxigênio atrai o enxofre, tá certo? Não é a mesma que o enxofre atrai o oxigênio, então existe uma diferença de eletronegatividade aqui grande. E mais, a densidade de elétrons está do lado do oxigênio. Você já viu na tabela periódica que o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Só perde para o flúor, ok? Então os elétrons vão estar mais do lado do oxigênio, gerando a densidade de carga negativa, e vão estar menos do lado do enxofre. Então a molécula é polar. Forma polos aqui, tá? Aqui como se fosse um menos, aqui com um mais, certo? Bom, aqui o CO2, tá? Olha lá, novamente, ó, CO2, uma molécula apolar, porque eu tenho aqui dois cabinhos de guerra, né? E até discutiu essa molécula na página passada. Fica mais ou menos assim, apolar. Olha a molécula da água, também discutimos que é polar, certo?
Agora aqui nós temos a molécula do CH4, molécula do metano. Aqui essas forças se anulam, ó, se anulam. E se anulando, a molécula é apolar. E olha só, essa molécula ela é simétrica. Se você fizer o seguinte, ó, se você separar esse lado aqui, ó, você traçar uma reta, cortando aqui assim, ó, você tem o lado de cima exatamente igual ao lado de baixo da molécula. E a gente diz que a molécula é simétrica. E por regra, toda molécula simétrica é apolar, ok? As moléculas que são assimétricas é que são polares, ok? Bom, tipo assim, ó, lembra do CO2 que eu discuti aí há pouco? Olha lá, sigma menos, sigma menos. Forças iguais, né? E sigma mais do carbono. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo e gera uma densidade de carga negativa de um lado esquerdo e do lado direito igual. Se são iguais, ó, a resultante é zero, tá certo? A gente chama de momento dipolar. Aqui não há momento dipolar. O momento dipolar aqui é zero, nulo. Já aqui, observe que essas forças, elas do flúor, ó, flúor, tá? Aqui é o boro no centro, aqui é o flúor. Lembra da molécula do boro, o flúor? A gente discutiu numa videoaula passada. Aqui eu tenho forças puxando para o flúor, cada flúor desse puxa com a mesma força. E se você for observar essa molécula, ela é uma molécula que tem uma certa tendência de a gente perceber que o flúor, por ser mais eletronegativo do que o boro, ele puxa o par de elétrons para ele. E as forças são iguais. Repare que os ângulos também são iguais, 120 graus, a gente discutiu, né? Por isso que essa molécula também ela é apolar, molécula triangular, né? Plana. Já essa aqui é tetraédrica, né? Agora só que é um tetraédrico que, olha só, CCl4, tetracloreto de carbono, aqui é CCl4, tá? Cloro lá em cima, aqui cloro. Então, se você for observar, essa molécula também é apolar. Tá certo? Aqui não há momento dipolar. O momento dipolar é zero, a resultante é zero. Então as três aqui, o momento resultante é zero. Então apolar, ok? Tudo apolar. Olha essa aqui agora, essa daqui é a água, né? A gente viu que a água é polar. Por que a água é polar? Porque esse vetor vai para lá, esse vetor vai para cá. E quando você tira a resultante, que é essa que está aqui, ó, tá? Que foi até tirado o momento, né? Esse 1,885 é uma unidade chamada Debye. A gente não vai discutir agora não, só em outra oportunidade. Mas perceba que essa molécula da água ela é polar, até porque ela é angular, toda molécula angular é polar, ok? Essa daqui é do NH3, ou melhor, essa daqui é do NF3, quase o NH3. É no lugar do hidrogênio botar aqui o flúor, tá? Tá certo? Mas eu tenho 3 flúor e o nitrogênio. Então, o que acontece aqui? A molécula é piramidal e a molécula é polar. A resultante aqui é diferente de zero. Okay? Olha essa outra aqui, ela é tetraédrica, lembra? Tetraédrica, ó, CHCl3. Ó, CH está lá em cima. E aqui esses 3 cloros, ó. Repare que essa molécula é assimétrica. Se você for observar, ela não tem simetria. Embora ela seja tetraédrica, mas ela não tem simetria. Tá certo? Ela tem assimetria, então a molécula também é polar, ok? Essas 3 são polares. Então, molécula angular polar, molécula piramidal polar, molécula tetraédrica assimétrica, né? Polar, ok? Interessante isso, né? E por último aqui eu trago uma tabela que a gente tem essa coluna aqui, as formas moleculares de algumas moléculas. Algumas vocês já viram, vocês já conhecem. Aqui tem as geometrias dela, com cada letrinha aqui, sigma mais, sigma menos. Esse sigma quer dizer densidade de carga, né? Quando o sigma é menos, a gente diz que os elétrons estão mais desse lado. Quando o sigma é mais, a gente diz que os elétrons estão menos desse lado, ok? Não é que não exista elétron, existe sim, mas a quantidade de elétron é menor no sigma mais. E é maior no sigma menos. É só para a gente ter uma ideia da geometria, tá? Aqui nós temos os vetores apontando para as direções. E aqui a gente tem a resultante, né? Mi resultante, né? Vetor resultante. E aqui a gente tem a molécula, na natureza da molécula, se é polar ou se ela é apolar, ok?
E é interessante aqui, ó, HCl, tá? HCl, olha lá. Sigma mais, sigma menos. Por que sigma menos no cloro? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, que a molécula é polar, certo? Então, mais ou menos assim, é polar, tá? Resultante diferente de zero. A diferença, CO2, a gente discutiu, né? Sigma menos, sigma mais aqui no carbono, tá? Porque o carbono, a densidade de carga é menor. Os vetores como ficam, eles se anulam, é como se fosse um cabo de guerra, um puxa para a direita, puxa para a esquerda com forças iguais, aí se anulam, a polar. Aqui a água polar, certo? O resultante é diferente de zero se você tirar resultante. Ó, o NH3 polar. Aí o BF3 a gente discutiu também, tá? É o trifluoreto de boro, tá? Triangular polar, tá certo? Toda molécula triangular ou trigonal polar, ela é triangular ou trigonal plana, ela é apolar. É interessante isso, tá? E pelo menos é desse modelo aqui, tá? Você assim, só se os ligantes forem diferentes. Se os ligantes forem diferentes, as forças ficam diferentes, aí ela se torna polar, tá? O CCl4 que a gente viu também, tá em formato apolar, tá? Olha lá, molécula simétrica. O H3CCl, aqui observe, olha, eu tenho um cloro e 3 hidrogênios, tá? Essa molécula não é simétrica, essa molécula é assimétrica. Se você tirar resultante aqui, vai dar diferente de zero. Então a molécula é polar, ok? E aí, por último, o princípio da solubilidade, né? Princípio geral da solubilidade significa dizer que semelhante dissolve semelhante. Então, quer dizer o seguinte: se a molécula é polar, ela vai dissolver uma outra polar, ok? Então, se você pegar a água, que é polar, e colocar na presença do álcool, que é também polar, os dois vão se dissolver, ok? Mas se você pegar a água, que é polar, e colocar na presença, misturar ela com o óleo, que é apolar, ela não vai se dissolver. Por quê? A própria lei está dizendo que semelhante dissolve semelhante, certo? Olha, a água e a amônia, os dois são polares, tá vendo? Então elas vão sofrer solubilidade, vão passar pelo processo de solubilidade. As substâncias apolares são solúveis em outras apolares, tipo assim, metano, CH4, a gente viu que ela é apolar, tá certo? Tetraédrica apolar. Já o iodo, se você tem iodo, também é apolar, os dois se dissolvem. Mas se você pegasse aqui, por exemplo, amônia com iodo, será que ia dissolver? Não, porque um era polar e o outro apolar. A mesma coisa você teria água e metano, também não vai se dissolver, ok? Para se dissolver tem que ser polares misturadas ou apolares misturadas, ok? Eu vou ficar por aqui e até a próxima. Tenha um bom dia, tá certo? Fica na paz aí, tchau.